E agora, dando sequência aos trabalhos desta tarde, convidamos ao palco para a mesa Relato de Experiências, com o título Educação para a Participação Cidadã, professor Luiz Ferraro, Laniela de Jesus Feitosa e Rosane Borba. Para mediar esta mesa, gostaríamos de chamar o professor Marcos Sorrentino. Marcos Sorrentino é professor e ambientalista, coordena o Laboratório de Educação em Política Ambiental OCA, do Departamento de Ciências Florestais da Exalc-USP. Participou de diversas entidades, coletivos, fóruns e redes ambientalistas e de educação ambiental. Foi diretor de Educação Ambiental do Ministério do Meio Ambiente nos 5 primeiros anos do governo Lula. Com a palavra, professor Marcos Sorrentino. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Bom, é uma grande alegria ter essa oportunidade de diálogo. Esse 1 dia e meio que já se passou nos ajuda a reafirmar a importância dos encontros, a importância do diálogo. Semana passada nós tivemos lá em Piracicaba, numa casa do hip hop, na periferia da cidade, e a conclusão que o grupo chegou, fazendo um diálogo sobre a revisão do Programa Nacional de Educação Ambiental, é que a única sugestão que eles fazem de forma enfática é que o Programa Nacional de Educação Ambiental promova encontros dialógicos, promova um encontro, promova a aproximação de pessoas para que a diversidade de olhares se expresse, se explicite. Então, essa população da periferia de Piracicaba escreveu um documento, A Cidade que Queremos, e entregaram para todos os prefeitos, os candidatos a prefeito na eleição passada, e aí, na revisão do Programa Nacional, eles reafirmaram isso. Nós queremos que os poderes instituídos em todas as esferas ouçam a nossa forma de ver a cidade que nós queremos construir. E eu acredito que esse 1 dia e meio, o SESC e o EAE tiveram essa sensibilidade, o PROCAN, a USP, né, junto com o SESC, de procurar buscar essa aproximação. Né? Até algumas pessoas de Piracicaba, agora no intervalo, falaram, mas só a mesa está falando, a plateia não está falando, né? Não tem tempo para todos falarem, fica muita... Aí eu desafiei aqui o Ferraro e as companheiras para falar como é que a gente consegue ampliar essa possibilidade de todos falarmos, de todos nos manifestarmos. Sugeri para o André, que é um hortelão urbano, falei, vamos fazer uma horta aqui no grupo, né? Ele falou, vai ficar difícil, né? Mas vamos ver se pelo menos até o final da tarde de hoje nós conseguimos visualizar melhor como que vai ser o próximo encontro aqui no SESC, intermediando mais essa diversidade de saberes, de olhares, de compreensões sobre esses desafios que nós estamos vivendo. Mas a feira que se abre aqui, a apresentação das 36 experiências que estão aqui, é uma maneira também de nós tentarmos avançar nessa interlocução entre a reflexão conceitual, teórica e a apresentação de experiências. E, nesse sentido, também, cada uma das mesas foi montada com esse desenho de ter a apresentação de experiências. Então, nós vamos ter aqui 2 experiências sendo apresentadas em seguida, e depois uma reflexão conceitual, que parte também de uma longa experiência que o Luiz tem, mas que procura olhar também para o que está sendo apresentado. Tá bom? Podemos trabalhar assim? O pessoal de Piracicaba deixa trabalhar assim? Então, primeiro eu vou passar a palavra para a Laniela de Jesus Feitosa e depois para a Rosane Borba e, por último, para o Luiz Ferraro. A proposta é que cada um deles faça uma fala de aproximadamente 20 minutos e depois a gente abre para o diálogo com todo o grupo, com todos os participantes. A Laniela é coordenadora do Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, que é uma ONG, né, uma organização não governamental,
que foi fundada em 84 pelo Tião Rocha, educador e antropólogo Tião Rocha, em Belo Horizonte, para atuar na área de educação popular, de qualidade e desenvolvimento comunitário sustentável, tendo a cultura como matéria-prima e instrumento de trabalho pedagógico e institucional. Laniela, com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Confesso que estou nervosa. É a primeira vez que eu estou apresentando, então agradeço ao SESC, agradeço a Gabi, sempre muito parceira da gente, a gente poder estar contando um pouco da experiência do CPCD. Como foi dito já na apresentação, o CPCD é o Centro Popular de Cultura e Desenvolvimento, uma ONG mineira, que foi constituída pelo Tião Rocha, e hoje desenvolve trabalho em Minas, em Araçuaí, em Raposos, projetos no Maranhão, em municípios do Maranhão, e aqui em São Paulo, estamos em Parelheiro, extremo sul de São Paulo, e sou coordenadora do projeto, e aí eu vou falar mais sobre nosso projeto aqui em São Paulo. Tudo bem? Bom, nós estamos em Vargem Grande, extremo sul de São Paulo, Parelheiros. Nós começamos o projeto lá em 2013. Essa foto que vocês estão vendo é do Vargem Grande. O Vargem Grande é um distrito de Parelheiros. É uma cratera, há muitos milhões de anos atrás, teve um meteorito que caiu lá. Então, tem duas crateras habitadas, uma aqui e uma na Alemanha. Aqui em Vargem Grande temos aproximadamente 30 mil pessoas morando lá, com 7 mil casas. Como essas pessoas chegaram até o Vargem Grande, né? O Vargem Grande era um pessoal do Grajaú, da região do Grajaú, comprou, era uma fazenda, compraram, então essas casas são lotes comprados lá, só que ainda não tem a propriedade da terra. É todo planejado, as casas a 10 por 25, e a maioria das pessoas era daqui de São Paulo mesmo, que foram para lá. É uma área de preservação ambiental, estamos próximo à Capivari Monos, e o ano de 2014 viramos polo de ecoturismo, a região de Parelheiros. Agora eu entro mais no projeto mesmo, o projeto chama Projeto Vargem Grande, Comunidade Saudável. Então, o projeto Vargem Grande, Comunidade Saudável, é saudável muito além de você estar doente ou não. Então, para uma pessoa estar saudável, o que ela precisa? Então, precisa de muita coisa. Então, o que a gente consegue fazer lá, eu vou mostrar para vocês, tá? Então, aqui é dividido por eixos de atuação. Então, nós temos um trabalho com alfabetização de jovens e adultos. Essa alfabetização ela ocorre dentro do projeto, à noite. Estamos mais ou menos com umas 30, 40 pessoas, estudando de segunda a sexta. E também acontece nos espaços que as pessoas estão. Então, aqui, no caso, é um senhor que ele é alfabetizado no bar onde que ele trabalha. Então, vai uma educadora até o local e alfabetiza ele, outros vão até o projeto e tem alfabetização individual também durante o dia. Um outro eixo de atuação são as práticas de permacultura, que a gente trabalha com tinta de terra, que é um mote bem grande lá no Vargem Grande, o pessoal gosta bastante, com hortas comunitárias nos quintais dos moradores do Vargem Grande. Atualmente, a gente já está com mais de 200 casas que tiveram alguma prática de permacultura, e aí inclui tinta de terra, horta e mandala, captação de água de chuva, captação de energia solar. E aí, essas casas, posteriormente, quem participa das oficinas, um agente vai até a casa e continua fazendo esse acompanhamento. Aqui são as parcerias que a gente tem. Então, a gente tem monitoramento de nascente no Vargem Grande. Tem o Ana Lapine, que é uma instituição próxima da gente, que tem cursos com adolescentes, e a gente faz oficinas todas as quintas com as práticas de permacultura. Aqui são os guardiões, que são jovens, né, de 6 a 13 anos, que segunda, quarta e sexta, da 1h30 às 4 horas da tarde, vão lá para aprender diversas técnicas de permacultura, diversos tipos de oficinas. Aí a gente tem um espaço, né, a sede mesmo, que está lá no Vargem Grande, e nesse espaço a gente tem biblioteca comunitária, tem o banco do livro, que você pega um livro que você já leu e troca por um outro livro.
Nós temos jogos do Bornal, que é uma tecnologia do CPCD, que são jogos de aprendizagem de português, matemática, diversos. Temos as parcerias com o contador de história, com mediação de leitura. Temos o cinema, que são oficinas gerais, oficinas ali da tinta de terra, monitoramento de nascente, alimentação saudável. Aqui tem um banco do conhecimento, que são alguns computadores com acesso à internet, outros têm jogos e cursos de inglês, espanhol, a biblioteca que eu falei para vocês, o livrômetro, que a pessoa que mais lê o livro tem um destaque dentro da biblioteca como incentivo, o banco do livro que eu falei para vocês já, e mais ou menos de 80 a 100 pessoas frequentam a sede por dia. Aqui são alguns moradores, alguns depoimentos. E aí são algumas fotos do projeto. Aqui é o Banco da Solidariedade. Que seria o que o Banco da Solidariedade? Você fala o que você tem para aprender, que você gostaria de aprender, o tempo disponível que você tem para aprender, o que você tem para ensinar e o tempo disponível que você tem para ensinar. Então, aí realiza essas trocas. Então, ali no caso, a dona Ana ensina a oficina de pano de prato e ela está aprendendo informática. O Cleiton ensina o violão e está aprendendo a oficina de desenho. E assim vão sendo feitas as oficinas. A troca é o saber, né? Mudou mais? Opa. As oficinas de alimentação saudável, tanto com as crianças e adolescentes, como mulheres do bairro. A alfabetização, que nem falei para vocês, que acontece em diversos espaços. Aí são algumas fotos das oficinas de práticas de permacultura nas casas. A nossa biblioteca. E os guardiões do Vargem Grande, que é através de brincadeiras, de jogos. Então, ali brincando na rua, tomando conta da rua novamente, que é o lugar onde a criança tem que estar, é na rua, brincando, se divertindo. E ali é um campo que tem lá próximo, o campo da 17. E é isso, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Aqui está o nosso site. A gente espera vocês lá, receber visita de vocês. Para a gente é uma honra estar aqui, podendo estar falando do nosso projeto. Eu trouxe a galerinha do Vargem Grande, está ali em cima, que são eles que fazem as coisas, são educadores. São todos moradores do Vargem Grande. Então, em 2013, quando a gente chegou no bairro, quando o CPCD chegou no bairro, foi convidado a atuar no território, uma das primeiras coisas foi a gente levantar os pontos luminosos. Quem é que está na comunidade? Quem já faz algo nessa comunidade? Então, o Tião Rocha, junto com outros parceiros nossos, chegou até lá. Então, a gente foi na UBS mesmo e falou, indica pessoas que vocês acham que é legal, que tem envolvimento com a comunidade, que já desenvolve alguma coisa. E aí, durante um mês, mais ou menos, teve uma formação com mais ou menos 30 pessoas. Dessas 30 pessoas, ficaram 10 pessoas, que são esses agentes que estão ali em cima, que desenvolvem essas oficinas. E as pessoas do bairro mesmo têm um potencial assim, muito grande. Então, todas as oficinas que acontecem, quem realiza, o que vai ser feito, o cronograma das atividades que vai acontecer, é demanda da comunidade. Então, são eles que já conhecem o território, que estão atuando no território. Acho que isso que é bem importante, assim. E eu não poderia terminar a apresentação sem agradecer aos parceiros, como a Coopercral, que está aqui, a Coopercral, o seu Renato, está aqui. Cooperativa de Material Reciclado para Terra Limpa. O seu Renato é presidente lá do Vargem Grande. A Valéria da Cooperapas, também sempre parceira nossa. O pessoal da Ecoativa, também parceiro nosso. Então, assim, dentro do território é muito importante a questão das parcerias, né? Então, é isso. Obrigada, gente. Foi um tempinho para vocês mastigarem todo esse conjunto de informações relatadas aqui pela Laniele. E para percebermos o quanto que
o que foi trazido hoje de manhã, ontem, está presente nesse relato de atividades que agora acaba de ser colocado. Vamos, na sequência, já passar para a Rosani Borba, que é uma companheira de longas datas, né, atuando em Foz do Iguaçu. Ela é mestre em ensino e professora da Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu, onde integra a equipe de educação ambiental. Atua no Coletivo Educador de Foz do Iguaçu, que é um grupo composto por 23 instituições e que visa a formação, diálogo e planejamento de intervenções socioambientais de forma participativa e democrática por meio de parcerias entre poder público, instituições privadas e sociedade civil organizada. Já em 2004, 2005, a região do Paraná 3 aglutinou em torno de 34 municípios para fazer um trabalho de educação ambiental com o programa, junto ao programa Cultivando Água Boa, da Itaipu, junto a programas do Parque Nacional de Iguaçu e das prefeituras da região. Procurou constituir um coletivo educador que estimulasse a ação em sinergia das várias instituições da região, para que, com mudanças de prefeito, mudanças de dirigentes das instituições, o processo educador ambientalista não terminasse. E é uma alegria receber aqui o depoimento da Rosani, que demonstra, né, como é que esse processo ganha capilaridade, especialmente aqui no relato dela, no município de Foz do Iguaçu, mas que ela pode contar para nós também como que está acontecendo na região. Por favor, Rosani. Eu vou falar daqui porque eu preciso de uma cola. Boa tarde. Depois dessa acolhida do Marcos, né, que é o nosso grande inspirador para a ação de coletivo educador lá no município, eu quero agradecer muito o convite do SESC e a oportunidade de estar representando o coletivo educador do município de Foz do Iguaçu aqui nesse evento. Eu só preciso pegar o passador. Esqueci. Bom, então, como o Marcos apresentou, eu sou a Rosani, né? E eu venho de Foz do Iguaçu. Então, eu quero contar para vocês, então, de onde é que nós falamos, né? Foz do Iguaçu fica na região oeste do estado do Paraná. Nós somos um dos 29 municípios da Bacia Paraná 3. Aqui tem um mapa, né, do que é essa bacia hidrográfica. São 29 municípios no entorno da bacia hidrográfica Paraná 3. Em Foz do Iguaçu, nós somos aproximadamente 264 mil habitantes. Então, perto de São Paulo, nós somos pequenininhos, né? Mas nós temos algumas características que são bem próprias nossas. Nós temos mais ou menos 80 etnias, convivemos com 80 etnias nesse pedacinho de território, né? E junto com a Cidade Leste e Porto Iguaçu, né, Paraguai e Argentina, nós formamos aí quase 300 mil habitantes, 3 milhões de habitantes, pensando nessa tríplice fronteira, né? Então, nós fazemos fronteira com esses dois países e juntamos, então, esse caldeirão cultural e de conhecimentos que faz do nosso território um espaço especial. E aqui já vai o meu convite, para quem não conhece a terrinha, né? Hoje, conversando com o professor agora, na hora do almoço, até me emocionei, porque ele falou que aquele lugar tem uma energia mágica, e tem mesmo. E eu convido vocês a conhecer a minha terra. Nosso município tem 103 anos apenas de emancipação e a presença das Cataratas do Iguaçu, lá na pontinha do Parque Nacional, que fica no nosso município, ela traz inúmeros benefícios para a nossa região e para a nossa cidade, né? Contudo, foi com a construção de Itaipu que o nosso município, de fato, se tornou o que ele é hoje, né? Considerando que até a década de 60, meados da década de 60, o nosso município tinha 30 mil habitantes. E daí, com a construção de Itaipu, por conta de todos os barrageiros e de toda a estrutura, nosso município ele sofre mesmo no sentido da sofrência da palavra, uma mudança bastante radical, porque vão gente de tudo quanto é lugar do país, e aí a cidade não tinha estrutura física de nenhum tipo para suportar tudo aquilo, e tudo isso foi construído num espaço de tempo muito pequeno.
e aí houve uma grande mudança cultural e até no próprio território espacial mesmo do nosso município, né? Mas esse sofrimento também não foi só a sofrência, né? Mas também teve coisas positivas e a gente agora, depois de bastante tempo, começa a colher um pouco desses frutos, dessas questões positivas que vieram a partir disso, né? Claro que a presença do Parque Nacional e da Itaipu, eles exercem uma influência bastante grande no nosso município, no sentido não apenas da geração de renda, no sentido da economia, mas também são instituições que colaboram muito com as questões socioambientais e com as questões de educação ambiental propriamente ditas, por conta dos programas que desenvolve, e isso acaba interferindo e colaborando com todas as questões do nosso espaço, né? Mas como que nasce o coletivo educador, né? Historicamente, lá no nosso município, desde a década de 90, a presença da Itaipu e a presença do parque já traziam questões referentes à formação e questões referentes à educação ambiental. Então, o nosso município, por meio da Secretaria de Educação do município, da presença de Itaipu e da presença da Universidade Estadual do Oeste do Paraná, a UniOeste, já iniciavam processos de formação de professores e de formação da comunidade com relação às questões ambientais, né? Mas daí, isso se fortalece com a chegada de Itaipu e com a mudança da missão de Itaipu, isso já em 2000, né? Quando Itaipu muda a sua missão e aí integra o que o Marcos adiantou aqui, as questões, né, socioambientais, a partir de um novo modelo, né, de uma nova visão. E aí os documentos da própria política de educação ambiental, da Carta da Terra e do Tratado, e todo esse movimento que acontecia no Ministério do Meio Ambiente e com o Ministério da Educação, a partir lá de 2003, a Itaipu começa um programa que chama Cultivando Água Boa. E aí constitui um coletivo, como o Marcos falou, de 30 e tantos municípios, né? E hoje é um coletivo que congrega 29 municípios e é o Coletivo Educador da Bacia do Paraná 3. Dentro dele está o município de Foz do Iguaçu. E o Marcos adiantou, né, um pouco desse processo aí que viveu a nossa região. Bom, como é que se constituíram esses primeiros coletivos, né? Por meio da participação do FEA, né, do Programa de Formação de Educadores Ambientais, também um programa do Ministério, né, que foi se enraizando, chegou lá na nossa região por conta dessa iniciativa de Itaipu com os municípios. E o programa FEA, com a formação de educadores ambientais, esses educadores ambientais participantes do FEA, eles integravam então os primeiros coletivos educadores municipais nesses municípios, né? Assim também foi no município de Foz, considerando que nós tínhamos aí desde a década de 90 algumas pessoas que já faziam esse trabalho e que, embora não estivessem todas elas envolvidas no programa de Itaipu, no FEA, elas no município também continuavam as ações e se somavam, então, a esse programa, e aonde que começa a constituir o coletivo educador do município de Foz. E aí, o que é um coletivo educador, né? Não tinha como a gente falar de coletivo sem trazer o Ferrari, sem trazer o Sorrentino, né? Então, o coletivo ele é a união de pessoas que trazem o apoio das suas instituições para um processo de atuação educacional num território. Então, esse é um pouco o símbolo do nosso coletivo, a nossa colcha de retalhos, com algumas das instituições representadas aí do nosso município, né? E o nosso coletivo, assim como, né, diz essa definição de coletivo, ele se constitui nesse espaço de formação, de autoformação desses indivíduos e dessas instituições e também de atuação no território, né? Então, quero contar para vocês um pouquinho como é que está a situação do nosso coletivo hoje, até considerando as questões orientadoras desse seminário, né? Que, frente ao que a gente está vivendo hoje, como que essas questões e essas iniciativas, elas sobrevivem, né? Então, como todos sabem, Itaipu também trocou de coordenação, né? E os processos, alguns permanecem, outros, eles sobrevivem, né? E alguns já também não permanecem mais. Nós tivemos uma questão política, um problema bastante grande no nosso município com relação à prefeitura, interdição do prefeito, prisão, aí ficamos aí com o prefeito interino por 4 meses, agora, a partir de maio, que o nosso prefeito definitivo
ocupou outra eleição, assumiu. Então, a gente também está vivendo uma questão política no município bastante complicada. E aí junta tudo, e aí as dificuldades elas também se somam, né? Mas, assim, a gente traz um pouco da história de como que o nosso coletivo ele sobrevive a todas essas questões, e a gente considera que, atualmente, essas 23 instituições que constituem o nosso coletivo, que representam o nosso coletivo, são elas que fortalecem esse processo, né? Porque são instituições do ensino formal, sejam fundamental, técnico ou superior, né? A própria prefeitura, ONGs, zoológico, unidade de conservação, companhia de saneamento, empresas privadas, o poder legislativo, a gente está conseguindo trazer para dentro do coletivo esse ano, segurança pública e comunidades em geral que não estão ligadas a nenhuma dessas instituições organizadas aí, né? E como é que essas instituições elas são chamadas para dentro do coletivo? O coletivo, ele por si só, esse grupo, identifica instituições e pessoas com atuação na comunidade e convida para fazer parte. Então, o nosso coletivo, como a gente tem lá em cima o símbolo da mandala, ele é nesse sentido de mandala. Então, a gente trabalha sempre nesse movimento de ir e vir. Então, tem encontros e tem momentos que tem mais instituições, tem encontros e tem momentos que tem menos instituições, mas elas estão integradas nesse grande movimento, mesmo que às vezes não presencialmente, né? Como que a coordenação desse grupo é feita, né? É uma coordenação compartilhada. Atualmente, nós temos a prefeitura, a companhia de saneamento, que é a Sanepar, e um representante que é aluno da Universidade de Integração Latino-Americana, a UNILA, e que também participa do coletivo jovem. Nós essas três instituições estão na coordenação do coletivo educador nesse momento. A cada 2 anos, nós fazemos uma escolha de novos coordenadores. Então, quem quer, essas instituições pedem para sair, ou então a gente, entre o grupo, define quem teria mais condições nesse momento de coordenar o grupo do coletivo. E o que essa coordenação faz, né? Qual que é o trabalho dessa coordenação? É o trabalho do animador, é aquele que puxa, né? É aquele que traz, é aquele que faz as pautas dos encontros de formação, é aquele que puxa os momentos de atividades coletivas, faz a sistematização das informações que são tratadas dentro dos momentos de formação do grupo. Então, é o animador do grupo, são essas instituições que fazem esse trabalho que a gente fala de coordenação, né? É interessante a gente também falar que o coletivo ele não é uma instituição com CNPJ, uma instituição juridicamente formada, né? Então, ela é nesse sentido mesmo de colaboração, de cooperação dessas atividades, né? Com relação a quem paga essa conta, né? Economicamente, financeiramente falando, a gente não tem um recurso próprio para o coletivo educador. É por conta das parcerias dessas instituições que as atividades que eu já vou mostrar para vocês quais são as que a gente tem desenvolvido, elas são custeadas, elas são organizadas por meio dessas parcerias. Estava contando para o Marcos ontem que Itaipu tem há 6 anos um programa de apoio a projetos para a educação ambiental na bacia, e quem tem condições de acessar esse recurso são os coletivos educadores municipais. Então, a gente faz um projeto e submete esse projeto. E aí, dentro do projeto, bom, todo projeto tem a parte das contrapartidas, né? E aí, esse ano é o ano da gente fazer um novo projeto, aí esse apoio a recurso continua existindo, pelo menos agora por mais esses 2 anos, e a contrapartida que as instituições estão colocando para desenvolver o projeto dá o dobro, um pouco mais do valor econômico, financeiro, que a gente vai captar do dinheiro da Itaipu. Então, isso é muito legal, porque mostra o quão essas instituições elas estão comprometidas com o trabalho que o coletivo vem fazendo, porque elas não vão aportar recurso financeiro, muitas vezes, na grande maioria das vezes, em dinheiro, mas em hora, em espaço físico, em material de apoio. Então, toda essa parceria também está fazendo uma diferença bastante grande para o nosso coletivo continuar acontecendo, né? Como é que são esses encontros presenciais e virtuais? Eles são alguns presenciais, então nós temos uma agenda, um cardápio de formação que esse coletivo define, e aí esses encontros são presenciais 5 ou 6 ao longo de cada ano, com um tema que a gente define no final do ano,
na avaliação, e daí para o próximo ano esses encontros acontecem. E qual que é o objetivo deles? É que essas pessoas que representam essas instituições e que têm uma ação socioambiental no nosso município, que essas pessoas possam se autoformar e fazer essa formação coletiva para que essas ações elas sigam uma linha pensando planejando, pensando e colocando em ação questões da ordem socioambiental mais alinhadas, né, para não puxar cada um para um lado. E também são os encontros virtuais, né, o WhatsApp, e-mail, Facebook, também a gente se encontra por meio disso. Então, agora vamos um pouco às ações, né, o que é que a gente vem fazendo ao longo do tempo a partir desse coletivo, né. Então, nós temos atividades coletivas e que a gente passou a entender que essas atividades coletivas nas datas ambientais, elas têm um caráter que vão além daquele caráter de atividades pontuais, de comemorar o Dia da Água, o Dia do Meio Ambiente e o Dia da Árvore. São essas 3 datas que são escolhidas pelo coletivo para as ações acontecerem. Essas ações elas são planejadas coletivamente, elas são executadas coletivamente, e nós entendemos, e a gente até está pensando e se preparando para um estudo um pouco mais acadêmico a respeito disso, de quão essas atividades vêm fortalecendo os laços interpessoais e afetivos entre esses integrantes do coletivo educador e, inclusive, entre as instituições que o compõem e que são representadas por essas pessoas, né? Então, além disso, tem o apoio às comunidades de aprendizagem do FEA, né? Esse ano não vai ter o FEA, que é o curso de formação promovido pela Itaipu, mas todos os outros anos, quando havia esse curso, o coletivo educador, composto também por esses integrantes do curso, as instituições que não compõem o FEA apoiam as comunidades de aprendizagem, que são essa capilarização das questões socioambientais e propriamente de educação ambiental dentro do território, né? Nós também temos a elaboração de alguns materiais, o Jornal do Coletivo Educador, nós temos 5 edições desse material. Esse material é pago pelas instituições do Coletivo Educador, com atividades, cada jornal, de responsabilidade de uma ou 2 instituições do coletivo. A gente, no grupo, define o tema e a instituição pega esse tema e desenvolve atividades e informações no jornal que vai para as escolas do ensino fundamental do município e elaboração de um material de apoio aos professores de forma virtual para que isso possa ser trabalhado nas escolas. Esse ano passado foi feita uma avaliação e o coletivo definiu que esse ano o projeto do coletivo vai ser a formação dos membros do coletivo para a construção da política municipal de educação ambiental, e nós começamos já. E então esse jornal está suspenso e as 2 edições, uma esse ano e outra ano que vem, o recurso que seria destinado a esse jornal vai ser destinado esse ano a um material tipo um portfólio do que é o coletivo e de quais documentos embasam a política, o PRONE, a Carta da Terra, o Tratado, para informar a população de forma geral também ao ensino formal. E o ano que vem o documento ao invés do jornal, vai ser o documento do Plano Municipal de Educação Ambiental, que a gente espera estar com ele pronto. Nós também, a partir do Coletivo Educador, houve o apoio a um programa de Agenda 21 infantil, que perdurou por 5 anos o programa, e ele continua existindo em todos os CMEIs, né, os Centros Municipais de Educação Infantil do município. E aí teve, então, a produção de 2 livros, um mais teórico e um mais prático, a partir das experiências de Agenda 21 desses 32 CMEIs que nós temos no município. A constituição do Centro de Educação Ambiental do Iguaçu, o CEAI, que foi com aporte financeiro desse recurso de Itaipu em 2012, e hoje ele é a casa do coletivo educador e dos processos e programas de educação ambiental que acontecem no município. A preocupação que o coletivo tem em fazer registro dessa caminhada em eventos socioambientais locais, regionais e nacionais, né? Esse livro da capinha roxa aí é conhecido da Exalc, né? Que foi lá que nós fomos mostrar também como é que foi como é que é esse processo. Nós temos um programa de formação de professores que é coordenado pelo município, que o coletivo dá um super apoio, que é Educação Ambiental e Acessibilidade, que nós começamos em 2012 pela Secretaria do Meio Ambiente e a Secretaria da Educação, e ele tem um resultado bem importante, que é
trabalhar a educação ambiental na educação especial, né, falando do ensino formal e pensando essas questões da educação ambiental para acessibilidade, né? E o resultado um dos resultados desse curso foi a produção, que é um trabalho do Coletivo Educador, de todas as instituições do Coletivo Educador, a produção de um filme de 20 minutos, que é a Carta da Terra para Crianças, na língua brasileira de sinais, em Libras, feita toda interpretada por alunos de uma escola para surdos lá do município. Esse filme ele está disponível, eu tenho ele aqui em DVD, alguns exemplares, depois se alguém tiver interesse, ele está disponível na internet, ele vai compor agora o Circuito Tela Verde, também a 8ª edição. E agora, esse ano, nós conseguimos fechar uma parceria com o Instituto Federal do Paraná, que é integrante do Coletivo Educador já desde o início, e o Instituto Federal do Paraná ele vai certificar os encontros de formação do coletivo desse ano e do ano que vem como um projeto de extensão. Então, também é uma forma de fortalecer esse grupo, né, e de fazer o enraizamento dele. E nós estamos estudando os documentos embasadores da educação ambiental no país, a legislação, a PRONEA, e todos esses documentos, e fazendo também, nos incluindo na consulta pública do PRONEA. O Guerra estava falando, né, da experiência lá de Piracicaba, da carta aos prefeitos. Essa é uma prática que nós adotamos no nosso coletivo já há duas eleições, da carta compromisso aos candidatos. Ontem até tivemos uma notícia boa, eu estava aqui, mas o pessoal lá estava com o prefeito que é eleito agora esse ano, né, por conta dessa confusão toda, e que assumiu em maio. Tivemos que mostrar essa carta do coletivo ontem para ele, para garantir a continuidade do Centro de Educação Ambiental. Então, já é mais uma prova da importância que o coletivo está tendo na gestão e nos processos de educação ambiental do nosso município. E quais são os nossos desafios, né? Os nossos desafios, que são os desafios que o coletivo está encampando dentro do nosso município, que apesar de ter um histórico de educação ambiental desde a década de 90, nós ainda não temos, assim como a grande maioria dos municípios brasileiros, a nossa política municipal de educação ambiental. Então, nós agora estamos trabalhando para essa política municipal, nesses 2 anos, esse ano e o ano que vem, e depois é garantir que essa política seja de fato implementada, né? E aí o nosso grande desafio é continuar sobrevivendo a essas mudanças políticas e estruturais que estão em curso no nosso país, né? E que também influenciam fortemente no território. E a gente está buscando essas alternativas que eu apresentei aqui para vocês, no sentido de continuar, né, nesse processo de formação das pessoas e das instituições que praticam as ações lá no nosso município. Então, aqui tem alguns nossos contatos, o meu pessoal e o do coletivo, e a gente aguarda a visita de vocês lá no nosso pedaço. Obrigada. Obrigado, Rosani. As duas apresentações, elas deixam claro que, para enfrentar a questão da degradação ambiental, a degradação social, né, as mudanças climáticas, a erosão de biodiversidade, a fome, né, são necessárias mudanças culturais profundas, né, e é necessário investir na participação da sociedade, né, uma participação que propicia mudanças sociais, né? Uma capilaridade no tecido social, para além daquilo que está instituído, uma valorização dos processos instituintes e um diálogo entre o instituído e o instituinte. Tem alguns autores aí que falam sobre a importância do município, né? Tem um que fala sobre o municipalismo libertário, né? Murray Bookchin, ou Bookchin, uma coisa assim. Tem diversos elementos que vêm sendo colocados aqui desde ontem, né, que mostram essa convergência entre trabalho e renda e emprego e salário, economia solidária, tecnologia social. O Ailton Krenak falou ontem de inteligência orgânica, né, e até de ignorância artificial, né, burrice artificial, né?
Parece que esse diálogo é o que está colocado aí no momento e sobre o qual nós precisamos nos debruçar. Eu tenho o prazer aqui de passar a palavra para o Luiz Ferraro, que é graduado em Engenharia Agronômica, lá pela Exalc, é mestre em Agronomia pela USP, doutor em Desenvolvimento Social, Desenvolvimento Sustentável pela UNB, é professor titular da Universidade Estadual de Feira de Santana, foi diretor de Educação Ambiental da Secretaria de Meio Ambiente do Estado da Bahia e atua como superintendente de estudos e pesquisas ambientais dessa mesma secretaria na Bahia, na área de desenvolvimento rural e de organizações, participação social, conflitos, elaboração e avaliação de políticas, programas e projetos socioambientais. Eu tenho alegria, pelo menos por 2 motivos. Um é por ter sempre estado muito próximo dele em toda essa trajetória, acompanhando as suas contribuições brilhantes a todos esses trabalhos que a gente tem tido a oportunidade de participar. E também alegria porque ele consegue olhar para essas questões, essas que eu acabei de tentar sistematizar aqui, e sempre dar um passo além. Então, com vocês, Luiz Ferraro. Essa me complicou, né? Bem, boa tarde. Agora o Marcos complicou minha vida aqui, né? Eu tenho que mudar toda a minha fala para ver se correspondo. Bem, vou falar sentado mesmo, acho que não incomoda não, né? Não tem problema. Primeiro, é fantástico estar aqui, é muito gostoso ouvir sobre todas as experiências. Eu estava lembrando agora de uma fala do Guimarães Rosa, que é: um pouquinho de amor já é um descanso da loucura, né? E quando a gente vê essas experiências, a gente sente que essas experiências são um descanso da loucura, mas não são o fim da loucura, né? Elas nos alimentam muito, elas são um ato amoroso de um coletivo, de um grupo de pessoas, que serve para a gente falar: nossa, dá para fazer, né? Dá para ser diferente, a gente respira um pouquinho ali. Mas não deixam de ser pequenos jardins em frente a um deserto que não para de crescer. Mas o convite que me fizeram vem também desse meu encantamento, já de muito tempo, com essas experiências, né? Há muito tempo eu tenho tentado estudar as experiências, já há uns 10 anos eu comecei um projeto de mapeamento de experiências sociais para sustentabilidade, e quando fui para o governo da Bahia, levei esse projeto e propus para a secretaria que encampasse essa ideia de fazer convênios com universidades e fazer um levantamento amplo das experiências sociais para a sustentabilidade. E aí isso tem sido feito ainda, a gente está trabalhando com experiências sociais, fazemos intercâmbios das experiências, e a ideia foi sempre, assim, essas experiências têm que dizer algo para as políticas públicas. É um pouco também do que a Rosani estava falando, né? Que a partir desse conjunto de experiências, os governos têm que começar a se pautar. Qual que é, né? Se elas nos apontam novas direções, como é que a gente facilita, né? Tem até uma fala do Ítalo Calvino que inspirou, desde a gente começar a discutir esses mapeamentos, que é o seguinte: ele fala: inferno não é alguma coisa que será. Se há um inferno, é esse que constituímos estando juntos todos os dias. Há 2 maneiras de sobreviver a eles. A primeira é mais fácil. Consiste em habituar-se a ele até não mais percebê-lo e fazer parte dele. A segunda é muito mais difícil, existe atenção e aprendizagem contínuas. Consiste em conseguir discernir no meio do inferno aquilo que não é inferno, para dar-lhe lugar, dar-lhe espaço. Então, e eu acho que isso que a gente tem feito, isso que o SESC fez, de buscar essas experiências, tem esse tom, né? Conseguir discernir, conseguir identificar e dar espaço, dar esse espaço aqui, né? Mas dar esse espaço aqui não é só para a gente descansar da loucura, né? Porque senão a gente vai acabar dormindo. É tão bonito, tão gostoso, vamos todo mundo dormir aqui, porque é muito bonito ver tanta experiência
experiência legal. E a gente acaba até acreditando que a gente está fazendo, né, a revolução a partir dos diversos pontinhos, né? E aí a pergunta do Dagnino no final da fala dele me provocou bastante, que afinal, se o Lula é eleito em 2018, a pauta dele é emprego e salário, né, emprego e salário, ou trabalho e renda, né? E aí eu fiquei pensando, essas experiências querem responder a isso? Querem fazer parte de uma resposta? Ou querem se constituir num movimento que exija algo diferente, né, uma resposta diferente daquela que o Dagnino antevê? Ou seja, a gente vai continuar indo pela mesma senda, né? Porque as experiências sociais, elas têm um potencial fabuloso. Eu estava conversando agora no hora do almoço e me lembrei das comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base, elas estão no nascedor dos grandes movimentos sociais brasileiros. Elas começaram a ser pensadas na década de 60, né, com Carlos Brandão, com Paulo Freire, e elas, né, o MST, o MAB, o MPA, todos os grandes movimentos brasileiros nasceram a partir disso. Essas nossas experiências, né, que, de certa forma, ela não tem esse propósito que tinham as comunidades eclesiais de base, mas elas têm uma riqueza, elas são um mosaico muito mais amplo de pessoas, de classes e de desafios do que as comunidades eclesiais de base. Tem um potencial enorme, mas me parece que elas têm menos essa visão política, elas não têm uma visão de conjunto, porque elas não nascem, como as comunidades eclesiais de base, nascem de uma vertente da igreja. Essas experiências nascem de um conjunto enorme, desde, né, de questões contra a homofobia, pelo feminismo, contra a degradação ambiental, e toda essa gama nos traz aqui, né? E aí a gente precisa ver como é que a gente pode pegar isso tudo que a gente produz e se perguntar. Cada um de nós tem que se perguntar. Primeiro, há condições de que esse conjunto enorme, de origens tão diversas, se configure em um movimento e faça parte de luta por grandes respostas mesmo à loucura, ou elas são só um descanso da loucura? Já é muito ser um descanso da loucura, mas às vezes me parece que a gente corre o risco de ser um avestruz que enfia a cabeça no jardim, né, com a traseira virada para o deserto. E esse desafio que a gente tem porque o próprio surgimento das experiências sociais já é algo muito difícil. Eu sei que vocês, para descansar, quebram pedra, né? Não é trivial o que vocês estão fazendo, não é fácil. Que gostoso, vou lá, né, no meu jardim. Não, construir aquele jardim sem política pública, sem recurso, é um desafio, né, cotidiano, hercúleo que vocês fazem, né? E aí eu estou trazendo aqui, não, vamos fazer mais que isso. Mas, para fazer mais que isso, a gente tem que constituir uma força que está no conjunto, que não está em cada experiência sozinha. Porque a tendência nossa é ir para casa e sentar no sofá. De todo mundo é. É uma grande normose. A loucura, que eu falei no começo, é uma normose. Normose é tão doido que, para sobreviver, você tem que começar a tratar como normal, né? E o Jornal Nacional e a grande mídia nos ajuda a achar que tudo isso é muito normal, que esse golpe é normal, que a gente tem que celebrar o 1% do PIB de ontem, entendeu? A gente tem que começar a celebrar uma tragédia que não parou de acontecer, há 517 anos não parou de acontecer, ela continua se reproduzindo, se aprofundando. A gente tem uma sociedade... Eu lembro que, acho que era o Paulo Freire que falava dos que não dormem porque têm fome e dos que não dormem porque têm medo dos que têm fome. Eu acho que hoje a gente tem uma sociedade dividida entre os Joesleys, né, e os que não, e esses dois grupos. E esses dois grupos não se percebem como parte de uma sociedade que devesse desafiar o país Joesley, o país direcionado pelo Joesley. A gente continua aceitando isso e torcendo para o Joesley. A gente está triste que o Joesley mudou para Miami e levou toda a JBS, o capital da JBS, para lá. Então, a gente fica nessa situação, dessa normalidade patológica,
sem conseguir força para sair dela. Então, já é um milagre que as pessoas saiam de casa para trabalhar com baldinho, para trabalhar com o SAF ou com o cambuci. Já é incrível que se consiga isso. E se consegue isso porque muitas pessoas escolhem não se acostumar com o inferno. Elas não conseguem se acostumar com o inferno. Acho que essas pessoas que estão aqui, todos nós, não conseguimos nos acostumar, não conseguimos nos tranquilizar nessa situação. E saímos, então, para participar de uma construção distinta desse inferno. Agora, a normose é muito forte. Né? A gente tem uma sociedade sem confiança, sem coesão, e essa falta de confiança e coesão se reproduz o tempo todo, dentro dos nossos próprios grupos, certamente. Né? Disputas, ele acaba fazendo parte da mesma lógica de produção de organizações sociais. E as organizações sociais também, né? O desafio de fazer algo mais do que a experiência, que deveria passar por um partido, por exemplo, ou por movimentos sociais, parece cada vez mais distante também. Os partidos estão cada vez mais longe daquilo que a gente gostaria que eles fossem, não são espaços que acolham as experiências também não vão até os partidos, para ocupar os partidos, para tomar os partidos. A gente fica de um lado e de outro. São dois polos, as experiências lá e a construção política de movimentos e partidos distante. Me parece que há uma necessidade de que a gente tome uma decisão de transcender as experiências e começar a brigar por política pública. Porque a gente vê a diferença que faz. O fato do trabalho de Itaipu ter atingido a escala que você apresentou tem a ver com uma escolha feita pelo Lula em 2003. O Lula, em 2003, disse: é inaceitável que as empresas públicas fiquem de costas para o seu entorno, para a realidade onde ele onde faz o seu negócio. Não é uma empresa privada, tem uma responsabilidade com aquele local. Né? Então, ele disse isso para todos, né, a Petrobras, e a Itaipu comprou, né, aparentemente melhor, do que as outras empresas públicas. E chegou nisso. Então, assim, é uma demonstração cabal de que a gente precisa de política. As experiências sociais, elas até se reproduzem, elas aumentam. Eu acho que vocês aqui estão inspirados, a gente se inspira assistindo um ao outro, mas não vai sair por aí. É o que o Dagnino estava falando. Os recursos públicos, as compras públicas, é 18%, né, do dinheiro público, né? O PAA, por exemplo, do PIB. A merenda escolar serve, alguém me disse, eu não sei se é o número correto, 40 milhões de refeições por dia. Não sei se o Renato confirma isso, mas é um portento econômico, é um absurdo isso. Se isso fosse direcionado para o fortalecimento de experiências sociais, da agroecologia, da agricultura familiar, isso seria, sim, uma revolução. Então, nós não podemos descansar nas experiências. Foi por uma escolha, né? Por uma escolha, que pode ser desescolhido. E isso que a luta pela manutenção dessa escolha não pode ser ignorada. A gente não pode se comprazer do nosso heroísmo nas experiências sociais. A gente precisa lutar por um Estado que faça disso a reversão da normose. Precisa ou não fazer mais do mesmo. Né? Ou a gente vai nessa direção, ou a gente vai continuar, no máximo, reproduzindo experiências. E as experiências têm, muitas das experiências, eu estou aqui, estou com um companheiro aqui, o Venceslau, lá de Americana, que me convidaram para participar da experiência deles há mais de 20 anos, porque era uma experiência de uma ocupação da área do Instituto de Zootecnia de Nova Odessa, que estava resolvendo a vida de um conjunto de famílias, que estava produzindo, estava comendo, estava vendendo, mas eles estavam incomodados com os jovens do bairro que não tinham alternativa. Então, eles queriam fazer uma política de formação para os jovens do bairro, formação de viveristas, formação em agroecologia.
ia. E também a gente começou a trabalhar por uma cooperativa de consumo no bairro. Então eu lembro, as experiências, elas têm esse potencial, porque quando a gente vivencia isso, né, a gente vivencia esse descanso da loucura, que é, por exemplo, a Ascra, lá em Americana, a gente começa a olhar em volta e fala, nossa, a loucura fica muito mais evidente. Né? Olhar para as pequenas sanidades que a gente produz na agroecologia, na agricultura urbana, no baldinho, nos instiga a dizer, dá para ser mais, mas para ser mais, a gente precisa realmente enfrentar aquilo que o Boaventura fala. Boaventura dos Santos, eu falo do Boaventura porque o Boaventura foi uma outra inspiração para a questão do mapeamento de experiências sociais. Eu acho que ele até abandonou esse projeto, era um projeto chamado Povos, que é Histórias de Outros Mundos Possíveis, em inglês, que tinha um site também que recolhia narrativas de experiências. Né? O que a gente precisa é dar uma densidade, aí a gente volta um pouco para o tema da nossa rodada aqui, que é o desafio de tornar esses encontros humanos algo profundamente politizante, profundamente pedagógico. Ele fala do conceito de comunidades interpretativas de mundo. Né? Então, quando você reúne pessoas, o projeto central não pode ser a coisa. Né? Isso que eu estou dizendo não desmerece em nada nenhuma experiência, mas não pode ser a receita da merendeira só. Né? Não pode ser o cambuci ou o composto. O nosso sucesso não é produzir 10 ou 15 toneladas de composto. O nosso sucesso, o sucesso das experiências, é produzir uma participação social e política de densidade. Né? A gente precisa ultrapassar esse estado. Tem um texto que eu acho que é um pouco radical, eu não lembro do autor, que ele fala, abaixe o capital social e viva a política. Por quê? Porque ele cita as experiências de capital social que fala dos clubes de boliche, por exemplo, nos Estados Unidos, que reúnem as pessoas para viabilizar o seu hobby. E isso está muito bom. Para aí. Não pode parar aí. E no limite, a nossa produção agroecológica, a nossa produção orgânica, pode parar aí também. Né, em algo que resolve um problema, né, localizado. Mas a gente pode, nessas experiências, dar uma densidade de comunidade interpretativa que é de fazer perguntas, trabalhar com perguntas que possam chamar todos para um debate, dizendo, olha, e agora? E essa prefeitura? Né? O que aconteceu? Por que nós... Eu me pergunto isso. Por que vocês, em Itaipu, não se constituíram ainda uma força política capaz de nem precisar dar mais de uma carta para ser óbvio? Os prefeitos que deveriam estar correndo atrás de vocês já. Né? O nosso desafio que a gente precisa é que isso não tenha lideranças. A gente falava do conceito de vanguardas que se autoanulam. Né? O Júlio, né? Júlio, não sei se ele está aí ainda, estava falando do desafio de vocês deixarem o local, né? As pessoas passarem a escrever os próprios projetos. Né? A gente sempre teve essa discussão lá na Ascra também. Né? A comunidade escreveu os próprios projetos. E isso tem a ver com essa... Quando nós passamos a promover experiências, com esse nosso compromisso de... o nosso principal produto, o nosso principal sucesso é formação. É formação política. Né? Eu tenho um amigo que é radical, que ele cita o exemplo de um filme muito legal chamado Ticklehead, o melhor lugar do mundo, que é um filme que uma comunidade de pescadores que está vivendo de pesca, de pesca não mais de pesca, de defeso, de recurso de bolsa. E eles estão lá vivendo assim, do bar para o lugar onde eles pegam um cheque.
Até que vem a possibilidade de trazer uma fábrica qualquer, uma fábrica de reciclagem de lixo de plástico, né? Mas só que a lugar deles não tinha um médico residente. E aí eles armam mil coisas para conseguir trazer um médico. Tentam fazer o médico se apaixonar pela filha de um deles, aprendem a jogar cricket, porque o médico gostava de jogar cricket, eles odeiam cricket. Assim, eles vão fazendo um monte de tramóia e aquilo reaviva a vida política, o projeto daquela comunidade de pescadores, que estava ali, né, vivendo numa normose. Então, essa vida que ganha força própria, não importa, aí eu concordo com esse meu amigo, não importa às vezes tanto o conteúdo, né, se é composto, ou se é canto, ou se é rap, né, importa que aquilo ligue as pessoas, ative as pessoas para que elas queiram, talvez no primeiro momento, só descansar um pouquinho da loucura, mas com o tempo, a gente possa tê-los aqui também discutindo como vamos transformar isso em um grande movimento, como a gente vai transformar isso num processo de reversão da loucura brasileira, né, e de sair dessa normose e de enfrentar os desafios que a gente tem para tomar conta desse Estado, tomar conta desse país e não deixar ele na mão do Joesley. Então, obrigado. Bom, eu vou passar para a primeira pergunta, que já chegou aqui. Quem tiver outras questões, por favor, encaminhe. A pergunta está dirigida a todos e a todas. Vocês acreditam que a educação, como processo transformador, depende essencialmente em fazer emergir o amor e a espiritualidade nas pessoas? As crianças já são espiritualizadas. Como manter essa espiritualidade? Como educar, resgatar essa espiritualidade nos adultos? Alguém quer falar? Eu não sou a pessoa mais indicada para dialogar com essa questão. Eu acho que independente de visão de religião, de espiritualidade, eu acho que existe uma ontologia na política, né? Existe um conceito, algo que vem realmente do fígado, como a gente estava dizendo, e que nos chama para a participação política, né? A Hannah Arendt fala isso, que o nascimento de cada ser humano, né, e de cada criança, ele radica ontologicamente a política. Ela quer dizer com isso que cada criança tem o direito de pensar um mundo diferente, tem o direito de querer fazer diferente. Então, não adianta a gente querer acabar com a política ou quererem acabar com a política. Então, ser humano, independente de matriz filosófica e espiritual, é viver a política, é viver a construção de uma sociedade, a mudança da sociedade. A sociedade tem que estar sempre em mudança e as crianças elas não nos permitem descansar, até pelas suas perguntas e até pelo que elas têm direito de desejar o mundo de modo distinto, né? A gente só é humano porque a gente interage, né? Isso é algo que eu acredito, e alguns antropólogos defendem isso também. A gente só se torna humano, né? É a espécie que mais depende de interação para se tornar o que é. Tanto que tem criança que vira lobo, criança que vira, né, macaco. A gente só se torna o que a gente é porque a gente convive entre humanos. Então, acho que sim, acho que existe uma espiritualidade e um aprofundamento da humanidade em produzir essas experiências e em fazer isso junto. O Pedro orientou uma tese de doutorado chamada Espiritualidade Laica e Educação Ambiental, onde a reflexão do doutor, né, vai para essa perspectiva, né, que Edgar Morin e tantas outras pessoas colocam, né, o Leonardo Boff, que é de uma espiritualidade de ateus, de agnósticos, de participantes de todas as tendências religiosas podem ter, que é uma espiritualidade do compromisso com a vida, uma espiritualidade com os cuidados com a vida, né? Tiago
Nepomuceno, o autor. Bom, eu concordo com a questão. E um pouco o que a gente realiza lá no projeto, nós se baseamos muito na pedagogia da roda, que é do Tião Rocha. E, sim, na pedagogia da roda, é isso que a gente trabalha, é o amor e a questão da fé. Então, quando você está na roda ali, todo mundo está igual. Então, independente da idade, independente de quem seja, você fala, por exemplo, aconteceu um conflito, você traz 2 crianças e fala, e aí, como a gente vai resolver isso? Não é eu que sou adulta que tem que resolver, a gente pode resolver isso junto. E aí, quando você põe nessa posição, eles param, pensam e arrumam ali a solução. E aquela solução, quando é partir deles, eles tomam conta. Assim. Então, eu acredito, sim, que através do amor e da espiritualidade é possível você ir caminhando. É isso. Eu acho assim, o Felipe ele pergunta se a gente acredita que a educação como processo transformador ela depende essencialmente de fazer emergir. Eu acho que não depende essencialmente de fazer emergir. Ontem, na nossa fala da manhã, a gente ouviu da necessidade de que a gente valorize a vida pela vida, não só a vida do humano, do ser humano, né? Mas a vida como questão intrínseca do planeta, né? O planeta como um ser vivo e nós, seres humanos e todos os outros elementos que convivem com a gente nesse planeta. Então, acho que não é que fazer emergir o amor e a espiritualidade, eu acho que não é a essência desse processo de educação transformadora. Talvez perpasse também por isso, mas acho que não é isso, não é essencial. Acho que essencial é, de fato, a educação se transformar e ser transformadora e crítica. E eu acho que é por aí que a gente precisa caminhar, porque o que a gente tem visto da educação é que ela tem feito tudo menos ser transformadora e crítica, né? Acho que a gente tem sido muito bem e tem feito muito bem o papel de reproduzir um modelo que existe há algum tempo e cada vez ficando mais forte. E acho que o Ferraro, quando fala isso, será que essas perguntas, a gente, quando vem trazendo a experiência do coletivo, e claro que traz um recorte, né? E cada um que vem aqui traz um recorte daquilo que de fato está acontecendo na realidade, será que o que a gente está fazendo é mesmo para fazer a transformação, ou a gente está numa armadilha de fazer reprodução desse modelo que já está aí? Porque dizem que de boa vontade o inferno também já está cheio, né? Então, às vezes, a gente está trabalhando nessa ânsia de fazer, de fato, uma transformação, mas, às vezes, cai em algumas armadilhas que não deixam a gente sair desse buraco, né? Então, acho que essas perguntas são, de fato, elas que são essenciais para que a gente faça uma educação e um processo transformador, né? E não necessariamente fazer emergir o amor e a espiritualidade nas pessoas, mas sim fazer emergir essas angústias e essas questões de que, o que a gente está fazendo aqui? Será que o caminho que a gente está caminhando é realmente para sair do lugar onde nós estamos, ou é para a gente continuar fazendo barro onde a gente está? Né? Eu acho que a pergunta pode ser, de repente, invertida, assim. É um diálogo bem interessante esse, né? O próprio Tião Rocha teve em Piracicaba há 2 meses atrás, e ele relatou como que ele adentrou para esse campo, para essa proposta, né, de educação popular, e deu um exemplo de um menino em sala de aula que sempre perguntava, era inquieto, e a tristeza dele, né, num dado momento, quando ele sabe que esse menino se suicidou, né? E aí o desafio que ele se coloca, né, de estabelecer um diálogo, de não perder nenhum estudante. Tem um filme chamado Nenhum a Menos, também que retrata, chinês, né, por sinal, retrata também esse desafio do nenhum a menos, que, no meu ponto de vista, é fazer emergir o amor, o cuidado com o próximo. Então, essas questões do pensamento crítico, do compromisso transformador, certamente vêm junto com esse compromisso com cada pessoa, com a emergência de cada sujeito, com essa perspectiva de espiritualidade laica, que talvez tenha animado o Felipe a fazer essa provocação. Me parece que os depoimentos que estão colocados aqui, né, desde ontem, apontam muito para essa direção. Não basta só a gente fazer a política nacional de
disso ou daquilo, não basta termos aparelho institucional, tudo isso é importante, mas, acima de tudo, é importante esse olhar que a Hannah Arendt e tantos outros filósofos e educadores colocaram para o processo de transformação social, para a essência da transformação social. E nessa direção vem a próxima pergunta, que é do André Biasotti, que faz a seguinte pergunta: as experiências conseguem formar as pessoas para atuarem efetivamente num ambiente politicamente viciado por jogos de poder? Como confrontar o poder econômico que reina na política? As perguntas são difíceis, hein? Bom, eu vou falar enquanto a experiência do coletivo, né? Eu não sei responder se a gente consegue formar, mas eu posso dizer que a gente está em processo de tentar fazer a formação, né? E eu também penso que nesse processo de formação, que nós estamos nesse processo de formação e caminhando juntos, claro que as instituições trazem os seus interesses também representadas, né? Os seus interesses também vêm representados pelas pessoas que ali compõem o grupo, mas que tem, sim, em alguns momentos, e acho que por isso que a gente tem brigado muito pelo processo de formação também mais teórico, de estudar documentos e de estudar textos que embasam esses processos de ação, que é justamente para fazer esses questionamentos, né? Que quando se trata da educação ambiental, vem muito aquilo que está no senso comum. As pessoas que fazem parte desse grupo, desse coletivo, nem todos são da educação ambiental, são da academia. Então, são pessoas que têm trabalhos lá na sua comunidade, é o guarda municipal, que tem um trabalho com uma ação, com horta lá nas escolas, e vem para o coletivo educador, ou é aquele que trabalha com o jovem. Então, assim, tem pessoas de diversas instituições, e não necessariamente, e essa, claro, não é uma exigência, nem deve ser, é o formato do coletivo caminhar por esses múltiplos conhecimentos dessas diferentes áreas. Então, só que essa colcha de retalhos de conhecimentos e de experiências, ela precisa ser afinada em algum momento, senão a gente não consegue caminhar, né, com um norte. Então, o que a gente tem tentado é fazer esses estudos nesses momentos de formação, desses encontros, para que a gente consiga sentar, estudar, discutir documentos, discutir legislação de educação ambiental e documentos norteadores, para que a gente entenda um pouco o que é essa educação transformadora, essa educação crítica, emancipatória, como é que a gente pode fazer isso e quais são os entraves que os estudos e esses documentos vêm falando para a gente, e como é que isso pode se dar no desdobramento na prática. Então, a gente entende que a gente está num processo que, muitas vezes, ele regride, ele fica estagnado em alguns momentos, os resultados que a gente, às vezes, almeja e sonha dentro daquele grupo, até nas próprias ações mais pontuais, às vezes, eles não são tão satisfatórios quanto aquilo que a gente desejava, mas a gente está buscando esse processo de formação, de autoformação dessas pessoas, para que elas, em alguns momentos, fora desse grupo, possam fazer essas atuações lá na sua instituição, e aí isso possa fortalecer para que a gente consiga, de fato, ter o que o Ferraro fala, que é uma política pública que ajude a gente a, mesmo que mude uma peça ou outra, um elemento ou outro desse cenário político, a gente consiga manter, pelo menos, alguns processos e não que eles regridam cada vez que aconteça essa mudança. Mas acho que é difícil a gente dizer sim, estamos, ou não estamos, né? Bom, no projeto, sim, a formação é constante, dentro com os educadores, e esses educadores também é diverso, então a gente está aprendendo junto, a gente não tem resposta para tudo, e é um grupo diverso, desde de 18 anos a 45 anos. Então, a gente tem, sim, esses momentos de pausa, de dúvidas, de formação, que a gente vai se fortalecendo entre a gente. E também são formadores já dos próprios moradores. Então, desde que
em casa, as mudanças que começam em casa, a mudança, o olhar deles mesmos, sendo moradores do próprio bairro, essa mudança de olhar ali, então mostrando para os outros que eles são dali, têm uma visão já diferente, e é uma formação constante, assim, tanto dentro do time como para a comunidade como um todo, assim. Então a gente está num processo também, que vai surgindo dúvidas e vai indo atrás de mais formação. Então, por exemplo, hoje estão todos aqui, porque a gente também acredita que esses espaços também têm que ser ocupados por eles, também por nós também. Ninguém é formado, assim, não precisa ser de academia, assim, me dá aqui seu diploma, vamos ver se você pode trabalhar com questão ambiental, porque você fez faculdade. Não, são moradores de lá e estão ali. Então, assim, esses espaços são um momento de formação para eles. Então, por isso que nós estamos aqui. Desde ontem estamos aqui, então tem muita gente. Hoje, na hora do almoço, teve pessoal que falou assim, olha, teve gente que eu nunca ouvi falar, mas eu já anotei, vou chegar em casa, vou pesquisar. Então, a gente está nesse processo, é assim que vai caminhando. É isso. Estava pensando aqui, né? Ontem eu estava com a minha equipe esperando uma reunião começar, e falei do evento, aí falei da conjuntura, e falei do Dalbor, de algumas ideias do Dalbor e tal. E depois, à tarde, um rapaz da minha equipe, que é um pouco mais quieto, veio quase chorando, dizendo para mim que aquele tipo de conversa era muito importante para ele, porque ali ele retomava o sentido do que ele estava fazendo ali. De tudo que ele... Porque ele falou assim, acho que a gente fica no dia a dia fazendo as coisas e perde a noção. Então, quando a gente tem esse tipo de conversa, a gente conecta de novo. E isso, para mim, é muito importante. Se você pudesse, né, se a gente pudesse ter mais oportunidade... Aí eu falei, olha só, né, como a gente é contraditório. A gente acaba focando tanto no objeto e a gente abandona o que, às vezes, é central. Claro que é importante o que a gente faz enquanto governo, mas se eu não me atentar para a formação daquela equipe que vai ficar no governo, quando eu sair também, eu perdi uma oportunidade fabulosa de agir como educador. Um outro exemplo, assim, eu sempre sou muito encantado, quando eu dialogo com o pessoal do MAB, especialmente do MAB, vocês têm contato com o pessoal do MAB lá, ali na Itaipu, a juventude do MAB tem uma elaboração, uma crítica sobre política energética, sobre modelo de produção, falam sobre agroecologia com uma pertinência, falam, mas esses caras não só enfrentam barragem, não, eles têm espaços de formação muito densos. Então, eu acho que a primeira questão, André, é isso, é trazer a reflexão mesmo, sem receio, sem dó de estar perdendo tempo com A, B ou C produto, que é um produto próprio da experiência. Então, se dedicar ao diálogo, à conversa, à análise de conjuntura, reflexões sobre desafios, falar da cidade, de coisas mais amplas, eu acho que tem que ser incorporado no dia a dia da experiência. Isso é o básico, porque o Gramsci acreditava que a formação política, a formação de quadro, a formação de projeto para ocupar o Estado, estava no partido. Isso não está mais. Não está mais. As pessoas, os jovens, não estão nos partidos. Né? Os partidos não são mais espaços de formação de jovens. Tá? Então, onde está sendo a formação política agora? Onde está ocorrendo a formação política? É no DCE, são em lugares pulverizados. Então, talvez isso não seja ideal, mas vamos pegar isso e vamos ver como é que a gente enriquece, como é que a gente transforma esses espaços de experiência em espaços de formação política. Se esse espaço de formação política, porque aí não dá para abandonar também o partido, não dá para abandonar a disputa do Estado. Então, assim, se esse espaço de produção política, né, que eu reconheço experiências como tais, vão, em algum momento, começar a querer ocupar, querer disputar alguma coisa dentro do partido ou dentro de outros espaços de organização política, sejam sindicatos, sejam cooperativas, sejam associações, já é algo que não nos compete. Agora, o nosso desafio é fortalecer a componente de formação política dentro das experiências sociais. Né? Aí, daí para frente, se a gente vai conseguir enfrentar o ambiente politicamente viciado e confrontar o poder econômico, acho que depende do quanto que a gente vai conseguir, né, nessa disputa, ganhar mais espaço e ir fazendo realmente frente à loucura. Beleza. Nós temos só mais 5 minutos para fechar essa mesa. O Renato pediu a palavra e tem uma pergunta dirigida a Laniele. Você poderia responder em seguida ao Renato ou vice-versa?
responde primeiro e aí o Renato faz a intervenção dele. Bom, queria agradecer a Helena, que me mandou a pergunta. Ela coloca aqui: educação, se não for transformadora, não será educação. Carlos Rodrigues Brandão. E aí ela me pergunta quais indicadores vocês têm percebido. Bom, indicadores são diversos, né? Dentro do CPCD a gente fala que tem os indicadores numéricos, né? Que muitas vezes se pergunta quantas pessoas estão acessando, quantas pessoas estão acessando a biblioteca, quantas pessoas vocês estão sendo atendidos. Mas a gente também acredita em outros indicadores, né? Os indicadores que a gente... quem está indo para o projeto, se as pessoas estão frequentando o projeto. Então, assim, só para simplificar, assim, para nós, assim, o que fortalece, um indicador, por exemplo, é uma senhora que está dentro de casa, não sai, não tem contato com ninguém, e a partir de uma alfabetização, de um educador, ir até a casa dela, e as primeiras oficinas é só para ouvi-la, só para conversar com ela, tomar um café, e dali a um tempo ela já começa a frequentar outros espaços do bairro, então ela começa a ir no projeto, ela fala, eu posso fazer uma oficina aqui com vocês, eu sei fazer crochê. Então ela começa a frequentar 3 vezes por semana aquele espaço e começa a ter contato com outras mulheres. Isso para nós é um super indicador, assim, é uma pessoa que está voltando a tomar conta do espaço que sempre é dela, da comunidade dela. Então, quando você vê um menino que estava dando algum trabalho assim para a família, ou mesmo de indisciplina, talvez, e aí você vê aquele menino se organizando para dar uma oficina de violão, por exemplo, ele sendo professor de violão, isso para nós é um super indicador, assim. Então, não sei se eu respondi a Helena, então esses são os nossos indicadores, assim, é ver a comunidade, sim, se apropriando dos espaços, vendo o que ela pode fazer. Não é o outro que tem que fazer e a gente vai fazendo junto. E aí ela pergunta se estão preparando uma liderança para ser vereadora ou vereadora. Aí eu jogo para o pessoal lá em cima, aí, ó. Fica aí, então, acho que sim, acho que... Opa! E aí, galerinha, vamos lá. Então, acho que é isso. Acho que a gente começa assim, com esse desejo, é um desejo nosso. Então, tem exemplo, sim, dentro do CPCD, de uma pessoa jovem que se candidatou a vereador, mas acho que é algo que cutucou aqui, acho que a gente pode pensar. Não é, gente? Tudo bom, galera? Ah, então tá, é isso. Ferraro, queria te ouvir sobre o seguinte. Esses coletivos emergentes que se opõem ao que está acontecendo, eles têm algo mais em comum, além da posição reativa de defender algo que lhes foi negado ou que lhes foi tomado. Eu acho que eles não têm carteira assinada. Eles fazem parte daqueles 160 milhões de brasileiros em idade de trabalhar, tirando os 30 que têm carteira assinada. Eles são o nosso público da economia solidária. A economia solidária pode ser o eixo organizativo desses companheiros, produzindo, consumindo, trocando, enfim, construindo essa economia solidária que nós queremos. Queria te ouvir sobre isso. Eu concordo totalmente que é um eixo aglutinador forte, né? Porque a grande parte dos que não dormem porque têm fome precisam encontrar saídas, e eles vão ser cada vez mais numerosos, principalmente com a reforma trabalhista. É uma situação de aquela sobrepopulação super empobrecida, né? que o Singer falava, né? A saída para essa população é realmente a nossa... são o nosso interlocutor preferencial, que a gente tem que conseguir chegar até ele. Eu acho que e isso, com certeza, é o grande potencial, a grande força, né? Se a gente consegue juntar isso com política pública, a gente está realmente fazendo a revolução, fazendo uma transformação efetiva do país e, inclusive, das organizações. O desafio é como é que a gente dá escala para isso, né? Eu acho que a gente precisa promover, assim, talvez o movimento, a economia solidária, ela se coloca em algumas instâncias como uma rede ou um movimento, né?
mas não se tornou, de fato, ainda um movimento que atinge a escala e atinge a penetração política, por exemplo, que tem outras pautas mais antigas, como a reforma agrária ou a luta dos povos minoritários tradicionais. Eu acho que a gente precisa conseguir fazer essa junção, e como é que a gente também atrai para esse debate da economia, debate da inserção no trabalho, outros grupos que hoje estão com outra pegada também, né? Sim, sim. Mas eu concordo, exato. Sim, perfeito. Que às vezes estão lutando por um espaço de lazer, às vezes estão lutando por um espaço que também concordo, não tem carteira assinada. É um problema comum a todos esses que não estão, né, dormindo por medo, estão dormindo por fome. Eu concordo. Beleza. Bom, agradecer o envolvimento ativo do Luiz, da Rosani e da Laniela. Obrigado para vocês pela presença.